Fala aí galera, eu sou o T e carta boa em deck ruim, você gosta? Eu gosto. E bem meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre os novos suportes anunciados para a coleção de Dueling Nexus. Na Dueling Nexus já foi anunciada aí a carta de Drytron barra Ursatic, além do cinto novo de Ursatic, proporcionando com que você possa fazer o lock de Ursatic com mais qualidade. Pois é, ainda não falei dele, eu vou tentar fazer um outro vídeo tentando falar um pouquinho sobre essas cartinhas aí na Dueling Nexus, certo? Tem assunto de vídeo que eu tô devendo, né, como apresentando deck de Plunder e Naturia, que eu preciso fazer, mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui falando sobre os Unchained. Sim, o famoso deck de Unchained, na verdade não tão famoso porque ninguém conhece, ou Hakai. Pois é, o Unchained é um daqueles decks que ele era um dos decks novos em algum ponto do Yu-Gi-Oh!, mas realmente não lembro, eu acho que é de 2019. Inclusive, pra quem não sabe, tem esse vídeo aqui que eu fiz lá no meu canal, que era o meu canal principal, que hoje é canal de DB, onde o contexto era o seguinte, formato do metagame de 2019, com Thunder Dragon, Morkush, Sky Striker, Salamangreat. Era difícil você dar hits naqueles decks no meta, era bem complicado, não tinha perspectiva de lançamento com decks realmente fortes, e ao mesmo tempo não tinha decks pra trás que pudessem, na verdade até tinha decks pra trás que pudessem crescer e tal, mas não tinha deck novo, e os decks recentes, os decks lançados de coleção como o Marinces, o Tenyi, o Dragon Maid, o Unchained, era tudo uma merda. Então, muito provavelmente, mesmo que a Konami desse lista nos decks de 2019, né, listas brandas, digamos assim, limitando carta aqui e ali, era provável que esses decks continuassem sendo os melhores. E aí eu fiz essa série que eu vou deixar linkada aqui em cima, que era pra eu tentar falar dos decks novos, que era o Unchained, o Tenyi, a Marinces e os Dragon Maid, do que eles precisavam ter e que a Konami poderia lançar suportes exclusivos TCG para esses decks, para tentar, através da banlist e ao mesmo tempo suporte para esses decks, transformar eles nos decks metas, porque eles eram os decks novos. Eu tinha feito um bagulho lá e eu falei um pouco de Unchained que você pode acompanhar lá em cima. Eu dei uma pirada meio naquele vídeo, mas eu achei interessante. Dito isso, vamos acompanhar agora o suporte de Unchained na coleção de Dueling Nexus, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, mas antes de você prosseguir com o vídeo da recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros do TC Network, sim, acesse aí tcnetwork.com.br para poder comprar essas cartinhas, já está disponível lá, eu não sei se está disponível, se está ainda pronto para pré-venda, acho que já está disponível, que é a coleção de Maze of Memories. Dá uma olhada lá nessa coleção tenebrosa, mas tem algumas cartinhas que vale a pena pegar, tá? Então passe lá para poder comprar as cartinhas de Maze of Memories, do Photon Hypernova, e quando chegar as outras novas coleções, que foda-se qual é, mas vai chegar alguma em algum momento, você pode comprar por lá também, sempre usando o meu cupom TS0005 para poder ganhar 5% de desconto na sua compra dentro do site, e se você fizer a compra via Pix, você vai ganhar 5% a mais, totalizando 10% de desconto na sua compra. É isso, acesse tcnetwork.com.br, compre essas cartas, monte seu deck, lembre que a diversão nos conecta, e se você não entendeu isso que eu disse, volte e ouça na velocidade 05, valeu, falou! Na verdade, a gente vai de fato para o assunto do vídeo agora, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela estamos vendo os suportes de Unchained, né? Eu quero, antes da gente poder falar do suporte de Unchained, dar aquela contextualizada rápida, né? Então, os Unchained estão aqui na minha tela do Yu-Gi-Oh! Pro. Ele é um deck voltado para a mecânica de links, né? Então, o Just Deck você tem apenas 3 Unchained links, e de main deck você tem esses 5 monstrinhos aqui, 2 spells e 2 traps. O Unchained, eles consistem em poder ficar destruindo cartas e trigarem quando essas cartas são destruídas, tá? Então eles interagem diretamente com destruição de cartas, certo? Então você tem a primeira leva de Unchained, que foi esses dois aqui e esse cara, se eu não me engano, seguido por essa menina, seguido por esse cara. Então você tem os menininhos aqui, né? Eles têm efeito de destruir cartas que você controla para poder fazer alguma coisa, e tem o efeito de que se eles são destruídos, eles fazem alguma coisa também. Pelo menos esses dois aqui que são os principais do deck, né? Que são os nível 3. Então o vermelho escolhe uma carta que você controla como custo. Você não pode fazer special de monstro pelo resto desse turno, exceto de Fiend, porque é um deck do tipo Fiend. E aí você destrói o alvo, e se fizer, special summon essa carta da tua mão, tá? Então o plano dele é ele ser um diagrama. Então ele vai matar uma carta que você controla se invocar. Pronto, só isso. Só que aí ele e os outros bichinhos têm um efeito também, né? Que se esse card no campo é destruído por... Como é que é? É destruído por efeito, exceto dele mesmo, ou por batalha, você pode fazer special summon de um Unchained da tua mão ou deck.
É isso. Esse outro cara tem um efeito semelhante, se ele morre, ele vai poder fazer Special de um Unchained da tua mão ou deck, mas ele tem um efeito Quick, ele pode escolher uma carta que você controla, destruir ela, só isso. Só destruir ela, Quick. Esse pelo menos destrói pra se invocar, esse precisa estar no campo e ele dá efeito em uma outra carta e destrói ela, pronto. E se ele morre, ele invoca um no deck. Essa menininha, ela é uma das melhores, porque ela escolhe um Unchained de monstro, um Unchained card no teu cemitério. Isso. Seta no campo e você destrói uma carta que você controla, podendo destruir a carta que você setou. E se ela morre, ela invoca um Unchained da tua mão ou deck. Pronto. Esses são os bichinhos, tá? São os bichinhos clássicos. Aí você tem uma parada pra poder combinar com esses monstrinhos que são as Spell Traps. Todas elas têm um efeitinho aqui e tal, mas todas elas trigam um efeito quando são destruídas, podendo fazer Special de um Unchained do teu deck, tá? Então essa Spell invoca um Unchained do deck. Exatamente, essa Spell também, ela faz isso. Isso, se ela setar, ela é destruída, né? Essa também e essa também. Todas elas têm esses efeitos, além de ter alguns outros efeitos, né? Mas nenhuma tem efeito necessariamente de interação e tal. Tem essa aqui, que escolhe o Unchained que você controla e uma carta que você controla, você destrói ambas, por exemplo. Mas enfim, elas têm essa versatilidade, né? Elas são destruídas pelos Unchained e invocam do deck, certo? Então se você... Enfim, é isso, tá? Pra completar, você tem os Links, ou Semi-Links, que é esse aqui, que é o Unchained Soul. Ele, se ele morre, ele vai escolher um Unchained... cadê? Você pode escolher um Unchained monstro no teu cemitério, e aí você faz Special dele, do cemitério, tá? Ele tem esse efeito. Mas ele tem um segundo efeito, que é, você escolhe um Face Up monstro que a gente controla, imediatamente depois que o efeito resolve, Link Summon um Dark Link monstro usando somente essa carta que você controla e o monstro que o oponente controla como material. E aqui a gente entra na outra questão do deck, que é bem interessante, eu particularmente gosto. Que é, os Links, eles têm essa parada. Você vai dar alvo ali em um monstro que a gente controla, usar o monstro do oponente e o próprio monstro do efeito como material, para poder fazer um novo Link. Então você tem esse Link 2, ele tem esse efeito e o efeito dele é Quick, podendo dar alvo nele mesmo e o bicho que a gente controla e usar ambos para fazer um Link de Unchained. Tem um Link 3 que tem efeito bem parecido também, você vai fazer a mesma coisa, só que o efeito dele não é Quick, tá? E aí você tem o Abomination, que é só o Big Boss no final, que sai matando cartas do cara. Mas enfim, você tem essa escadinha. Então, no geral, esse é um resumo bem básico do deck de Unchained, tá? Mostrando pra vocês que os bichos trigam quando são destruídos, precisa destruir cartas e tem essa dinâmica de você poder usar bicho do oponente pra fazer link teu, certo? Agora a gente vai, eu não sei porque eu fiz isso, mas enfim, agora a gente vai voltar pro Facebook e vamos ler as cartas, né? Aqui a gente tem um Link 2, vamos começar com ele, Link 2. O efeito dele é o seguinte, ele é feito com 2 Fiend, ponto. Não é metade Fiend nem nada, porque o outro Link lá, por exemplo, ele é feito com 2 monstros, incluindo o Unchained Soul. Nem todos os Unchained são Unchained Soul, tá? Então tem que ser o Unchained Soul, que é basicamente os Unchained grandes, tá? É isso, ou e os Links também. Então ele é feito só com 2 Fiend, não tem diferença de Unchained Souls ou nada do tipo. Inclusive era uma deficiência que o deck tinha, né? Dependia totalmente desses Unchained Souls escrotos. Não depende mais porque isso é feito com 2 Fiends apenas. E ela é um Unchained Soul, que é bem maneiro. Se esse card é Special, não Link invocar, se ele é Special, você pode adicionar um Unchained monstro deck ou cemitério pra tua mão. Efeito de vantagem, não tem como isso ser ruim, tá? Não tem como. Se cartas que você controla são destruídas por batalha ou efeitos enquanto essa carta tá no teu cemitério, você pode banir essa carta, Special Summon um Fiend monstro da tua mão ou cemitério. E você pode destruir uma carta que você controla. Tá, é um monstro bom, tá? É um monstro bom, ele entra, pega um Unchained monstro do deck pra mão, simplesmente, isso é bom pra cacete. Só que os bichinhos não são muito maneiros, né? Porque pensa assim, se eu tenho ela, quer dizer, se eu cheguei nela é porque eu fiz alguma jogada, que geralmente vai envolver eu ter o Unchained vermelho e uma carta setada. Eu seto essa carta, eu não preciso destruir monstros, né? Porque eu não vou conseguir colocar os 2 monstros no campo. Pode ser normal sumo do azul e vermelho na mão também, tá? Mas enfim, vermelho na mão, carta setada. Vermelho é feito, mata a carta setada, se invoca. Carta setada é feito, invoca o azul, por exemplo. E aí eu tenho 2 bichos no campo. Ou então eu mato um pra poder invocar um soul, por exemplo. Mas enfim, eu tenho 2 bichos no campo. Juntei e fiz essa menina. Efeito, buscou o monstro. E agora? Pra onde eu vou? Tá ligado? Dá pra você pegar o bicho grandão, né? Que quando a carta é destruída, ele entra por Special e mata uma carta do cara. Dá pra fazer ele e tal, mas parece pobre. Parece pobre. Não tem muito onde chegar, apesar de ser um efeito bom, né? Porque pra eu fazer esse Link 2, eu já gastei meu normal, provavelmente já gastei o meu efeito de gás, e aí eu vou buscar follow-up, mas foda-se.
né? Aí ele tem o segundo efeito, que se cartas que você controla são destruídas por batalha ou efeito, você pode Special Summon, banhar o cemitério e fazer Special de um Fiend do cemitério, né? Então, ok, pode ser o Unchained azul com outro bicho do lado, pode ser o Unchained de Abomination grandão, pode ser os Links que estão no teu cemitério. Então, é um efeito bom, tá? Essa carta tem um efeito bom, apesar de, como as coisas que o deck tem hoje, não parecer ser necessariamente tão produtivo, colocar tão pra frente a tua jogada, por causa da estrutura de deck que tem hoje, né? Agora a gente passa pros monstros de main deck. Esse monstro de main deck, pelo pouco que eu li, eu achei bom. Ele é um Unchained de Soul, diga-se de passagem, nível 6, e o efeito é o seguinte. Esse é o efeito da carta. Você pode escolher uma carta que você controla, custo, destrua, e você pode destruir uma Spell Trap no campo. É isso. É um efeito de campo. Você precisa estar com ele no campo e ele vai dar alvo em uma carta que você controla. Destrua e você pode destruir uma Spell Trap no campo. É isso. O outro efeito. Se esse card está no teu cemitério, você pode escolher um Fiend monstro ou um set card que você controla. Destrua e se fizer, Special Summon essa carta, mas coloque-o no fundo do deck quando ele deixar o campo. Tá? Então, é um efeito bom. Esse primeiro efeito ele pode te ajudar a colocar a pressão, matando carta do cara, mas ele pode, se você for snowballar demais, mas você tem que estar muito forte pra isso, né? Você pode ter um bicho no campo e esse cara do lado. Você pode dar uma carta Unchained, Spell Trap. Aí você seta ela. Aí você dá efeito desse cara, dá efeito, mata o bicho do lado dele, destrua, é isso, destrói ele, e você pode matar uma Spell Trap no campo. Aí você destrói a tua própria. Pum! Os dois trigam no cemitério, os dois invocam dois bichos do deck. Pode ser um combo, pode ser o caso. Precisa de muita carta pra isso, parece zoado, mas enfim. E se esse cara tá no teu cemitério, essa é a principal parada. Você pode escolher um Fiend ou um set card que você controla, destrua, e se fizer, expansão essa carta do teu cemitério. É um efeito bom, tá? Porque ele é um bicho que passa a ser reusado, né? Então você pode invocar ele do deck com o Unchained, que é a jogada padrão que você já tem. E aí você vai juntar os dois pra fazer o Link 2, por exemplo. E ele no cemitério vai dar efeito, matando um bicho do campo ou uma carta que você setar. Aí você seta uma carta, bum, destrói, ele volta, tá ligado? E aí triga a spell que invoca outro bicho. Então isso faz com que você ia ter só um bicho no campo, agora você tem 3, né? Então é interessante. Esse efeito dele é bom, por ser um efeito que vem do cemitério. Só que se ele vem por esse efeito, ele volta pro deck, pra não ficar snowballando toda hora. É um card bom, só que eu ainda acho pesado o fato dele precisar vir do deck com o efeito dos outros Unchained, tá? Ainda acho pesado. O deck precisava claramente de um Dragontic Diagram, alguma carta nesse sentido. Ou de ter algumas vantagens que eu vou dizer daqui a pouco. A gente passa pra próxima carta, que é esse bicho vermelho aqui. Que bicho é água? Bicho é fogo? Será que vai ter bichos elementais? Acho que não, né? Só tem até agora preto. Só tem água, fogo e dark. Então acho que não vai ter outros não. Tá fechado aqui, né? Durante a main phase, se esse card tá na tua mão, Quick Effect, você pode escolher um Fiend monstro ou um set card que você controla. Destrua e se fizer, Special Summon essa carta. E se você fez isso, né? Você não pode Special Summon monstros enquanto esse monstro tá face up na Monster Zone, exceto o Fiend. Esse efeito é bom, tá? Esse efeito é bom. Diferente desse cara que ele fica encavalado na mão e ele precisa vir do deck pra poder dar esse efeito, destruir e fazer alguma coisa, ele volta pro cemitério, é bom. Mas até ele chegar lá é ruim. Esse bicho não, ele é bom porque eu quero comprar minhas cartas de Yu-Gi-Oh, tá ligado? E aí eu comprei ele e bum, ele tem coisas pra se fazer. Então, ele tá na tua mão, quick inclusive, é importante frisar isso, né? Você pode escolher um Fiend ou um set card que você controla, por essas suas cartas Unchained, e aí você vai fazer a parada, né? Destrói e invoca ele. Pronto, a carta do Sentry vai entregar efeito e ele é um bicho no campo. Interessante. Segundo efeito, se esse card é mandado pro cemitério, só mandado pro cemitério, você pode setar o Unchained Spell Trap diretamente do teu deck. Esse efeito é bem maneiro também, tá? Bem maneiro. Se ele é só mandado pro cemitério, você pode setar o Unchained Spell Trap diretamente do teu deck. Efeito bom, cara. Bom pra caralho. Era uma das coisas que faltavam, tá? Então, uma coisa que precisava ter podia ser esse bicho, por exemplo. E que tal se o efeito dele fosse Link 1, tinha que ser Link 1. Se ele é Link invocado, você pode setar uma Spell Trap Unchained do deck. Mas ela não pode ser ativada nesse turno, tá? Não pode ser ativada, pra eu não poder buscar o Rot e dar o Rot e tal. Mas enfim, não pode ativar nesse turno. Mas foda-se, é uma carta setada que eu vou usar pra matar, pra usar os meus Unchained pra matar a carta, por exemplo. Já ia ajudar nesse sentido. Mas eu acho que precisava mesmo ter algumas coisas, né? Como por exemplo, um Link 1 que buscasse alguma carta que botasse o jogo pra frente. Como eu disse, um Dragonic Diagram. O deck precisava muito de um Dragonic Diagram. E
eu acho que uma coisa que precisava também era alguma carta, e aí ia ter que ser um campo também, que deixasse os teus Unchained Souls quick. Eu acho que seria muito importante, tá? Muito importante, porque aí você tem o Unchained Disaster, né, aquele de main deck que eu disse, que usa um bicho do cara pra poder fazer um link, mas ele é só no teu turno, é um efeito de ignição, não dá pra fazer no turno do cara. Se tivesse um Orkush Babel, né, um campo igual ao do Orkush que deixasse Unchained Souls apenas, quicks, dá pra você fazer. Ter o desastre no campo, usar o bicho do cara fazer um link. E aí isso ia habilitar, porque o Link 2 já é quick, mas você ia poder dar o Link 2, usar um bicho do cara, fazer o Link 3, e aí o campo hipotético iria deixar esse teu Link 3 quick, pra poder fazer mais um climb de Link pra poder chegar no Link 4, que é o Abomination daí, que é o Big Boss do deck. Eu acho que isso iria ajudar, mas esses suportes ajudam. Na verdade, lendo agora, eu achei bem pior do que eu achei quando eu li na primeira vez, mas ainda assim são cartas boas, tá? São cartas boas. Esse cara vem da mão e se ele é mandado pro cemitério, você seta um Unchained Spell Trap diretamente do teu deck, é bom, porque aí faz com que você possa ter combinações de duas cartas, né? Então vamos supor que você tem ele e uma Spell Trap, aí. Ou ele e o Normal Summon, que seria o combo mais fraco, né? Então você tem ele e qualquer um dos bichos. Vamos supor que é o azul. Aí você deu o Normal Summon do azul, defende esse cara da mão, estoura o azul, se invoca. Pronto, beleza? Azul no cemitério é feito, invoca um bicho. Aí você pode invocar, inclusive, a preta ou o vermelho, tanto faz. Você invoca ele. Você tem junto materiais para poder virar o Link 2 já. Eu tô tentando fazer o mais simples possível, tá? Se você junta os dois e faz o Link 2, na verdade você vai ter que invocar o outro, né? Você vai ter que invocar esse cara aqui do deck. Isso, você invoca esse do deck. E aí você junta os dois, esse e o vermelho, para poder fazer o Link 2. Isso vai trigar o efeito desse link aqui, que vai setar uma Spell Trap do deck. Aí você seta uma Spell Trap Unchained. Você pode ativar se for a Spell de rota, mas você pode deixar setada, porque você dá o efeito desse cara aqui no cemitério, estoura a Spell e se invoca. Boom! Com isso, você vai poder... Nossa, tem muita lineup de combo que eu tô olhando agora, viu? Muita lineup que esse cara aqui dá. Porque você pode, ao invés de fazer o Link 2 comum, você pode fazer esse Link 2 novo. E esse Link 2 novo entra buscando um bicho. Aí você vai ter um bicho vermelho na mão. Aí, como o bicho vermelho saiu do campo, ele seta uma Spell Trap. Aí o vermelho na mão já tá ligado pra matar a Spell Trap, se invocar, e a Spell no cemitério dá efeito, invoca outro do deck. Tá ligado? Aí sim você pode invocar o vermelho, o verde, né? Esse cara aqui, o azul, perdão. Né? Então, de novo, você tem Unchained pequeno azul, vermelho na mão. Normal Summon azul, vermelho efeito, estoura o azul, se invoca. Azul efeito, invoca qualquer porra. Pode invocar esse cara aqui do deck. Invoca esse cara do deck. Junta os dois, faz esse link aqui. Dá efeito do vermelho, seta qualquer Spell Trap do deck. Dá efeito do link, busca o Unchained vermelho pequeno, tá? Pequeno. Você vai dar o efeito... Pode dar o efeito do vermelho, não, é melhor dar do vermelho, né? Dá o efeito do vermelho, estoura a Spell, invoca o vermelho da mão. Spell no cemitério efeito, invoca um bicho do deck. Aí você pode invocar a seta do cemitério. Mas você vai ter o bicho azul no cemitério, que mata o bicho vermelho do campo, se invoca, estoura o vermelho dá efeito e invoca outro do deck. Mano, é um volume forte, viu? É um volume forte. Me parece que falta fazer interações, alguma forma de interação. Parece que tá faltando isso, mas... a forma com que o deck gira a engrenagem parece interessante. E esse é um deck que ele não é necessariamente um deck de construir o setup e eu tenho os meus monstros que interagem, tá ligado? Mas ele parece ser um daqueles decks que vai fazendo as interações à medida que o jogo vai avançando, né? Então não é que eu faço a minha mesa, é que eu preparo a minha mesa pra dar efeito pra eu poder invocar outros bichos e aí sim eles vão destruir a tua carta. E a interação é dessa forma, tirando carta do oponente e pegando carta pra mim. Esse é o objetivo do deck. Eu acho maneiro esse deck, acho bem maneiro. Só que ainda assim parece que falta muita coisa, tá? O deck era meio paradão e tal, e essas cartas dão dinâmica pra ele, o que eu acho bom. Essas cartas dão dinâmica interessante pro deck. Isso é bem interessante. Dá pra usar 3 desse cara, ele parece ser muito bom de matar cartas. Esse cara não parece ser tão bom, e como ele volta pro deck, talvez o on-off dele seja bom, porque comprar ele parece ser uma merda. O Link você vai usar aí uma boa quantidade, de resto você continua usando o ratio de sempre. Vermelho pequeno, usa 3, a menina que seta do cemitério, aí você pode usar 3/2, o azul a mesma coisa, mas ainda parece que falta coisa. Parece que falta bastante coisa na verdade, mas isso aqui dá dinâmica pro deck, e são suportes bons por isso. Dão dinâmica em um deck que era bem estático e parado. Pelo menos é o que eu acho. E é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.